Oi, pessoal! Eu sou a Teacher Laura, professora de inglês aqui do Colégio Adélia, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as estratégias de leitura dos textos da prova de língua inglesa do Enem. Roda a vinheta! Bom, esse tema é de extrema importância para você que está se preparando para fazer o Enem agora em novembro, porque a prova de inglês ela é basicamente uma grande prova de interpretação de texto. Então muita gente acaba perguntando se a gente precisa ser fluente para fazer a prova. E a resposta é não. Se você souber as estratégias para ler um texto e entendê-lo em outro idioma, mesmo que você não o conheça, você consegue fazer a prova perfeitamente. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa seu like aí embaixo. Se você quer saber mais e conhecer outros vídeos nossos, se inscreve aqui embaixo para não perder nenhum dos nossos vídeos. Bom, então vamos começar aqui a nossa aula sobre as estratégias para fazer essa leitura da prova de inglês do Enem, ok? Primeiro de tudo, a gente precisa entender o que é a prova de inglês no Enem. A prova ela tem um foco completo em leitura e interpretação. Por isso que eu falei, mesmo que você não saiba o inglês com fluência, mas você consegue entender ali, usar alguma estratégia para entender o que o texto está dizendo, você consegue fazer a prova perfeitamente. Porque ela não vai te perguntar nada direcionado à gramática ou à tradução muito específica. Ela quer saber o que você consegue entender de textos curtos, textos longos e se você tem alguma referência para conseguir responder aquelas questões. Bom, como a nossa aula hoje não é exatamente sobre os tipos de texto que caem no Enem, é mais para falar sobre as estratégias que a gente usa para entendê-los, eu vou deixar para a gente falar sobre os tipos de texto em outro vídeo, tá? Vamos focar nas estratégias de fato aqui. Primeira estratégia, que talvez você já tenha até ouvido falar na sua vida, mas não sabe o que ela significa ou como funciona, é o skimming. O skimming nada mais é do que uma leitura rápida sobre o texto. Nessa leitura rápida, você vai pegar mais os pontos principais sobre o que o texto fala, qual o tema que aborda, para você poder responder as perguntas que falam de um tema mais geral. Então, no skimming, você não vai procurar por informações muito certinhas, você não vai procurar por uma data em específico, não é isso. No skimming, você vai procurar por informações gerais. Nesse momento, você vai ler só o título, o subtítulo, a primeira frase do texto, a última frase do texto, que já vão te dar informações suficientes sobre o que o texto aborda e aonde ele quer chegar com aquele tema. Além de fazer o skimming com o texto direto, uma outra coisa que você pode fazer, que vai te ajudar bastante até no tempo do Enem, é ler o enunciado e procurar aquela resposta direto no texto. Então você já sabe o que aquele exercício pede e você só vai procurar a resposta diretamente. Te poupa um tempo enorme, porque às vezes o texto é um texto de meia página. Se você parar para ler inteiro, você vai se perder e nem vai lembrar mais qual é a resposta que você está procurando. Então já lê o enunciado, procura lá no texto, já responde e você já poupou aí 5 minutos de leitura que você teria, tá? Então isso você faz no skimming. Lê o título, lê a primeira frase, lê a última frase, lê o enunciado, o que você precisa e já procura direto. Não precisa gastar muito tempo na prova de inglês, ok? Vamos fazer um exercício rápido aqui de skimming? É coisa rápida mesmo, porque não é uma técnica muito difícil, ok? A gente tem aqui um exemplo de texto e a gente vai ler só a primeira frase de cada parágrafo, aliás, um parágrafo só, e responder qual é o tema central desse texto. Vamos lá comigo? Ó, no texto diz: In today's world, education plays a crucial role in shaping individuals and societies. Então, no mundo atual, a educação tem um papel crucial em modelar os indivíduos e a sociedade. Sobre o que esse texto está falando? Está falando sobre o papel da educação na sociedade e com as pessoas, certo? Você já tem o tema do texto. Muito provavelmente as perguntas vão estar relacionadas a isso. Vai ser muito mais fácil você responder, até com os conhecimentos que você já tem prévios, de já ter estudado, de ter vivenciado esse tipo de situação. Ok? Lembrei que eu falei. Outro ponto importante é você procurar as palavras que se parecem com as palavras em português, as chamadas palavras cognatas. Então, education é uma palavra cognata, parece com educação e significa a mesma coisa. Crucial, crucial, parece com a palavra em português e significa a mesma coisa. Individuals, indivíduos, lembra, não lembra? E societies, sociedades.
procura essas palavras parecidas com as palavras em português, que isso vai te ajudar muito a entender algumas palavras do texto, algumas frases do texto. A nossa próxima estratégia de leitura é o scanning. Ao contrário do skimming, o scanning é onde você vai ler o texto de fato, ler linha por linha, ponto por ponto, palavra por palavra. Nessa técnica, a gente busca encontrar informações mais específicas, ou seja, procurar uma data, procurar um ponto específico que o texto diz. Então, por exemplo, um horário que alguma coisa aconteceu, um organismo biológico que está dizendo ali no texto descrito exatamente naquela linha. Então, você tem que ler o texto inteirinho, sem pular nenhum parágrafo, nenhuma parte. Por isso que no skimming a gente lê um geralzão, só alguns pontos, e agora no scanning é quando a pergunta é uma pergunta específica. Aí não tem pra onde correr, tem que ler o texto mesmo. Ah, tem meia página de texto? Vai ler a meia página de texto para tentar achar aquela resposta, ok? Uma dica no scanning é você talvez procurar as palavras-chave do texto. Então, lê o enunciado, procura as palavras-chave para você conseguir encontrar a informação específica que você está procurando. Seja ela uma data, um nome, um país, não sei, o que o texto estiver querendo te dizer. No scanning, é muito importante você procurar as palavras-chave exatamente para você conseguir encontrar a informação que você quer. Seja ela um nome, uma data, enfim. Então, as informações, geralmente, as informações muito importantes, muito relevantes, elas geralmente estão na conclusão do texto, ou até mesmo na introdução do texto, porque depois elas são desenvolvidas e sempre na conclusão eles retomam o pensamento. Então, se você for fazer essa técnica, sempre lê a introdução inteira e a conclusão inteira. Não se limita, nesse momento, a ler só uma frase. Você tem que ler o parágrafo inteiro para conseguir encontrar a informação que você está precisando, ok? E, retomando o que eu falei lá na frente, lê sempre o enunciado primeiro. É o enunciado que vai guiar a informação que você precisa achar lá no seu texto, ok? Mesmo que você não saiba falar inglês. A gente já teve uma aula sobre como montar frases, então você já sabe a ordem das palavras que vão vir ali no texto. Você já sabe o que são palavras cognatas, que são palavras que parecem com português e têm o mesmo significado. Esse tipo de coisa vai te ajudar completamente a entender um texto que talvez você não entenderia, caso você não soubesse nenhuma estratégia de leitura em inglês. Bom, eu trouxe aqui uma questão do Enem para a gente resolver, mas não a questão de fato. Eu tenho só o texto e a gente tem que achar, qual é a ideia geral do texto, e 2, como um pet pode ajudar os mais velhos, tá? Vamos começar então fazendo um skimming, lendo só ali o título e a primeira frase do texto, beleza? Ó, vem comigo. 5 ways pets can improve your health. Então aqui tá dizendo 5 maneiras que os pets, ou seja, os filhotes, os seus cachorro, seu gato, enfim, podem melhorar a sua saúde. Então agora a gente já sabe que o texto está falando sobre maneiras que um animal que você tenha pode te ajudar a melhorar a sua saúde. As formas a gente ainda não sabe, a gente só sabe que o texto vai abordar isso, ok? Vamos ler ali a primeira frase. A pet is certainly a great friend. After a difficult day, pet owners quite literally feel the love. Então, um pet é certamente um ótimo amigo. Depois de um dia difícil, os donos de pet quase sempre sentem muito amor. Então, aqui está falando sobre quem tem um pet e como ele pode melhorar a sua vida. Seja da sua saúde, seja no seu jeito de vida, no seu estilo de vida, né? E aí depois ele vai detalhar exatamente como isso pode acontecer. Mas o exercício número 1 ali, qual a ideia geral do texto, a gente já entendeu. O texto quer nos dizer quais são as formas que um pet pode melhorar a nossa saúde e o nosso estilo de vida. Ok? O skimming, então, a gente já fez. Agora vamos para o segundo exercício. Como um pet pode ajudar os mais velhos? E agora, nesse caso, a gente vai precisar ler o texto bem detalhado, porque a gente vai procurar uma informação certeira. A gente precisa achar pelo menos uma forma que o pet pode ajudar a nossa vida, a nossa saúde. Vamos lá? Então aqui vai listar algumas formas que um pet pode nos ajudar. Bom, tem o Allergy Fighters, que são os combatentes de alergia, Date Magnets, que vai falar sobre Love Connection,
Dogs for aged. Aged são os mais velhos, pessoas mais velhas. Vamos ler essa parte, ó. Walking a dog or just caring for a pet. For elderly people who are able, can provide exercise and companionship. Então, o que o meu enunciado pediu? Como um pet pode ajudar os mais velhos? Eu peguei essa palavra-chave, os mais velhos, procurei no texto aged. Aged quer dizer os mais velhos, pessoas com mais idade. Eu achei a minha resposta. Eu nem precisaria ler completamente essa parte, esse parágrafo, porque eu já achei que ali iria dizer a resposta para a minha pergunta. Mas eu li, então tá dizendo que caminhar com um cachorro ou apenas se preocupar com um pet para pessoas mais velhas que pode providenciar um exercício e companhia, ou seja, fazer companhia pro mais velho e pro pet. Isso é bom tanto pro pet quanto pro mais velho. Percebeu que eu só achei a palavra-chave e fui direto na minha informação? Isso que eu fiz foi o scanning. Eu procurei uma informação específica dentro do texto através de uma palavra-chave. Eu já sabia sobre o que o texto falava, mas eu fui direto na informação que eu precisava. Bom, se você assistiu até aqui, meu muito obrigada por ter assistido esse vídeo completo. Se você gostou, já deixa o seu like aí embaixo, se inscreve no canal pra gente fazer mais vídeos pra vocês, ativa o sininho pra você ter notificação sempre que a gente lançar um vídeo novo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!